No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Supremo Tribunal Federal determina a abertura de inquérito para apurar a organização de atos contra a democracia que contaram com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Coletivo de advogados ingressa no STF com notícia crime contra o presidente em razão da insistente conduta de inobservância às medidas de isolamento social orientadas pelas autoridades de saúde. Brasil ultrapassa os 2.700 mortos pelo novo coronavírus e estados como o Ceará enfrentam colapso na sua rede de saúde, com 100% dos leitos de UTI ocupados. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 22 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A pressão sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, provocada pelo acúmulo de iniciativas irresponsáveis e ilegais, sendo o último episódio a sua presença em um ato contra a democracia no domingo, no Dia do Exército, lá em Brasília, só faz crescer. Além das manifestações de repúdio de figuras ligadas às instituições do país, como os presidentes da Câmara e do Senado e de ministros do Supremo Tribunal Federal, uma série de entidades divulgaram notas contra as atitudes do ex-capitão do Exército. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, se posicionaram a favor da Constituição brasileira e pelo pleno funcionamento do Legislativo e do Judiciário, algo que é rechaçado pelos bolsonaristas. Depois de ser repreendido justamente pela ala militar do governo, o presidente ainda tentou minimizar as posturas diante de seu público cativo na ocasião, em frente ao quartel-general do Exército, se dizendo defensor das instituições abertas e transparentes, o mesmo artifício que se utiliza reiteradas vezes para justificar quando ele cruza os limites da legalidade. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, requisitou ao STF, sendo atendido pelo ministro Alexandre de Moraes, a abertura de um inquérito para apurar a organização dos atos que pediam, entre outras coisas, a reedição do ato institucional número 5, que endureceu o regime militar. No entanto, a investigação não deve chegar ao chefe do Executivo Federal. O procurador tem como alvo o provável envolvimento de deputados federais no movimento. Era de se imaginar que Aras não promoveria um inquérito contra aquele que o nomeou para o cargo e com quem tem profunda proximidade ideológica. Só que o cerco a Bolsonaro começa a se fechar. Além do notório isolamento no Palácio do Planalto, com seus dois principais ministros, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, cada vez mais distantes, o presidente deve enfrentar problemas na justiça nas próximas semanas. Antes mesmo dos atos no último domingo, um grupo de advogados de diversos estados do país, integrantes do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos, o SENASP, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra Bolsonaro, em razão da insistente conduta de inobservância às medidas de isolamento social orientadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, bem como o descumprimento ao que preceituam os decretos editados pelo governador do Distrito Federal, que proíbem aglomerações durante o período da pandemia causada pela Covid-19.
O crime ao qual o presidente teria incorrido, em tese, está capitulado no artigo 268 do Código Penal Brasileiro e consiste em infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A notícia-crime foi distribuída por provenção ao ministro Marco Aurélio Mello, a quem compete verificar se ela preenche os requisitos legais e, caso positivo, encaminhá-la à Procuradoria-Geral da República, que deve verificar se os fatos denunciados constituem crime, dando então início à ação penal correspondente, que, nesta hipótese, correrá junto ao próprio STF, em razão do foro privilegiado de que goza o presidente da República. Apesar de não estar diretamente ligada a essa ação do coletivo de advogados, a presença de Bolsonaro nas manifestações do último domingo só piora sua situação, já que, além de atentar contra a Constituição, ele promoveu nova aglomeração de pessoas. Precisamos agora pressionar a Suprema Corte Brasileira para que leve este caso à frente e que isso culmine, de uma vez por todas, na saída do genocida Jair Bolsonaro do cargo máximo do país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo PSOL, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Vamos em frente, nos cuidando, nos isolando para reencontrar com saúde todo mundo e continuar na luta pela vida. Espero que em breve. Te agradeço, Chico, por conversar conosco mais uma vez aqui no programa. Chico, antes de começarmos a dialogar sobre o intrincado momento que o país atravessa, eu gostaria de aproveitar o seu conhecimento como professor de História. Ontem foi comemorado o Dia da Inconfidência Mineira e hoje, 22 de abril, celebra-se os 520 anos da chegada dos portugueses às nossas terras. Diante do cenário atual, você diria que o Brasil precisa ser redescoberto? Eu diria, Anderson, que o Brasil não apenas precisa ser redescoberto, como precisa fazer a sua independência real.
não para se isolar como uma nação autárquica no mundo, porque isso é impossível e nem é desejável, mas para garantir o essencial da soberania nacional, para a gente desenvolver mais o nosso potencial. Veja só, dependendo agora de respiradores e alguns insumos básicos para enfrentar a pandemia da China, de produtos importados, alguns até de fácil produção aqui. Portanto, é hora da gente rever a nossa própria história e até alguns conceitos sobre ela. A Inconfidência Mineira não foi propriamente uma inconfidência, porque inconfidência significa delação, deduragem. Foi uma conspiração para obter a independência da capitania de Minas Gerais, se livrar do jugo dos colonizadores da metrópole Portugal, que superexplorava, inclusive, os mineradores locais. Essa revisão, essa redescoberta da nossa história também, conceitualmente, significa entender que no dia de amanhã estaremos rememorando, isto é, fazendo memória juntos, o cobrimento do Brasil. Os povos nativos aqui passaram a sofrer um processo de violência e dizimação muito grande. E houve uma conquista, o Brasil tal qual se constituiu a partir dali, é um produto do capitalismo mercantil europeu. Então é hora da gente redescobrir a nossa história e lidar coletivamente um rumo de igualdade, justiça e fraternidade, do que tanto necessitamos. Agora, Chico, vamos nos debruçar sobre a política. O Jair Bolsonaro continua sem o menor constrangimento em atentar contra as instituições e a democracia do país. Esse episódio, protagonizado pelo presidente no último domingo, em uma manifestação de apoiadores da ditadura militar no Dia do Exército, lá em Brasília, apenas reforçou a tese de que ele se considera absolutamente imune às consequências da lei e, diante disso, segue alimentando o discurso autoritário de uma meia dúzia de alienados. No dia seguinte, ele ainda tentou amenizar, dizendo que ele mesmo era a Constituição e que não agiu de forma ilegal. Quando é que se vai estabelecer um limite ao Bolsonaro? O Bolsonaro, Anderson, é ilimitado, talvez por ser muito limitado, inclusive intelectualmente, do ponto de vista dos estudos, que qualquer figura que se proponha a exercer uma função pública deve procurar. Não estou falando aqui de diploma, de ser doutor, mestre, nada disso, mas de ter vontade de conhecer a realidade, se esforçar nesse sentido. Não, o Bolsonaro, ao longo da sua vida pública inteira, e eu falo de cadeira porque estive sentado nas mesmas cadeiras de parlamento que ele, seja na Câmara de Vereadores do Rio, seja na Câmara de Deputados em Brasília, mas ele jamais saiu de duas visões. Ele é, digamos, bitemático. O autoritarismo, um saudosista da censura, da tortura, da ditadura, e a preocupação com afeto alheio. Isso é uma obsessão também dele, que parece ser uma pessoa muito mal resolvida nesse aspecto. Ele, como presidente, é um desastre total. Me permita um exemplo também pessoal. Eu, professor de história, sempre ouvia dos alunos a indagação: quem foi o melhor presidente da República, quem foi o pior? E procurava dizer que não se tratava de uma avaliação da pessoa, mas do contexto, do seu programa, do seu projeto. Portanto, cada um tinha as suas nuances, era aquele presidente e as suas circunstâncias sempre. E dava uma resposta genérica falando: olha, todos os que ficaram no período da ditadura militar, civil-militar, empresarial-militar, a partir do golpe de 64, foram péssimos. Mas reconhecer que mesmo entre esses tinha um que viveu
o ápice da repressão, da montagem da máquina de terror do Estado, que foi Garrastazu Médici. Pois bem, agora eu não preciso mais ficar fazendo essa contextualização. Não tenho dúvidas que o pior presidente da República, que se queira minimamente coerente com esse nome de República, é Jair Bolsonaro. Agora, a cada gesto dele, ele revela, nesse seu desespero, um certo isolamento, e desta vez eu vi ele sendo contestado, pelo menos em notas de repúdio, sempre insuficientes, por um conjunto expressivo de figuras públicas e instituições. Esse suposto recuo, em que ele disse que é a Constituição, outro despautério, foi fruto de uma chamada lá que os seus generais do Ministério deram. Ô, Jair, não precisava fazer isso em frente ao quartel-general, você exagerou um pouco, maneira aí. Ora, do ponto de vista do povo, porque é aí que está o fundamental, ele é um presidente imprestável e nós temos que criar uma força de pressão para ele sair, deixar a presidência. Motivos criminais e de responsabilidade e até eleitorais, uma eleição de fake news, não faltam. Novamente, as entidades da sociedade civil e os representantes dos poderes instituídos, como os ministros do Supremo e os presidentes da Câmara e do Senado, repetiram o expediente de todas as outras vezes em que o Bolsonaro agiu na ilegalidade durante seu mandato, divulgando notas condenando as posturas do presidente e dizendo que é inadmissível que se dê um passo atrás na nossa democracia. A grande questão que se coloca, Chico, é que essa tática retórica não provoca sequer constrangimento ao ex-capitão do Exército, já que ele torna a ameaçar as instituições na primeira oportunidade. Não é possível que se tome uma atitude no campo democrático contra o Bolsonaro? Um processo de impeachment nesse momento por crime de responsabilidade ficaria prejudicado diante das dificuldades estabelecidas pela pandemia. Mas nada mais pode ser feito para que o Bolsonaro seja afastado do cargo, dados flagrantes delitos por ele cometidos? Você disse bem, Anderson. Novamente, instituições como o presidente do Senado e da Câmara, ministros do Supremo, o presidente do Supremo e várias outras entidades, OAB e ABI, fizeram notas de repúdio à postura e ao ato do presidente. Mas esse novamente também significa um acúmulo. Eu creio que a situação já é um pouco diferente a cada vez que se repita da anterior. Nós temos 23 pedidos de impeachment lá contra Bolsonaro, que Rodrigo Maia, se não deu continuidade, também não engavetou. Nós sabemos que numa circunstância dessa, em que o Congresso não está se reunindo presencialmente, um processo dessa complexidade não vai tramitar imediatamente, mas isso é algo que tem relevância. Eu quero anunciar, inclusive, que estou, enquanto cidadão, com outras pessoas, endossando, adendando a um desses pedidos de impeachment lá, o nosso apoio e tal, porque creio que é um dever, é um imperativo ético pedir pelos meios legais e constitucionais o afastamento do presidente da República. Nós temos também, como ele comete até crimes ditos comuns, uma ação direta no Supremo Tribunal Federal pode levar ao seu afastamento, e também tem um outro instrumento que já existe, já está lá no Tribunal Superior Eleitoral, uma denúncia contra a chapa Bolsonaro-Mourão, eleita com base em fake news. Por isso o desespero que a gente vê no deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, em relação à CPI das fake news. Ele não quer que ela avance, que ela prospere. Desespero similar ao do seu irmão Flávio Bolsonaro em relação à investigação de suas relações com as milícias, de lavagem de dinheiro, que ele já por 9 vezes tentou sustar. Pois bem, então eu creio que
seja no Supremo, seja no Congresso Nacional, seja no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos elementos com provas robustas, mais do que indícios, para tirar Bolsonaro da presidência da República. O problema é que também sem movimentação massiva da população, de uma maioria consolidada de opinião pública, isso dificilmente anda. As instituições democráticas brasileiras são como um chope bem tirado, só na pressão. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar esse ato lá em Brasília que contou com a presença do Bolsonaro. O procurador-geral, Augusto Aras, tem dado sinais trocados ultimamente, por vezes apoiando as iniciativas irresponsáveis do presidente, mas em outra agindo dentro da legalidade. Primeiro, eu gostaria de saber como você tem analisado as posturas do Aras frente a esse momento de excepcionalidade, Chico. Aras não dá ares de independência na função, com perdão do trocadilho. O Aras, ele tem preservado o Bolsonaro em todas as circunstâncias, inclusive agora, quando ele pede uma investigação pelo Supremo Tribunal Federal de quem organizou, confeccionou as faixas pedindo intervenção militar e AI-5, e todo o aparato material para o ato de domingo em Brasília, aquela carreata e depois o comício em frente ao quartel-general, ao Forte Apache, onde jamais se permitiu qualquer atividade política, né? É curioso que agora os militares tenham feito essa concessão absurda, mas o Aras, eu não vejo nem ele tendo postura contraditória, não. A postura dele é de engavetador-geral da República no que se refere, ou no tocante às atitudes de Jair Bolsonaro. Mas, pelo menos, pediu para investigar, sinalizou que o ato dessa extrema-direita, que é minoritária e barulhenta e fanatizada, ele está em descompasso com as frágeis conquistas democráticas que nós já temos. Agora, e esse inquérito que o STF vai instaurar? Você acredita que possa produzir algum efeito prático? O inquérito pode produzir o efeito prático de identificar quem financia essas manifestações antidemocráticas e inibir esses financiadores e controlar um pouco esse afã golpista que existe nesse setor. É claro que o direito à livre manifestação vai continuar a existir, tem que continuar a existir. Agora, não para atentar contra aquilo que garante, inclusive, a livre manifestação de pensamento. Isso é uma espécie de propagação de vírus letal, dizendo que ele é saudável, que ele é remédio. Mas eu espero que, com celeridade, o que não é o forte da nossa justiça, se averigue quem está financiando isso, até porque as faixas eram muito padronizadas, né? E o importante é o conteúdo delas, né? Defendendo a ditadura. Isso é absolutamente ilegal. Aliás, não precisa se usar o resquício da ditadura, que é a Lei de Segurança Nacional da época do presidente João Batista Figueiredo, o último do governo militar. A Constituição mesma, de per si, já condena esse tipo de grito, esse tipo de manifestação. Fato é, Chico, que o Bolsonaro vem seguindo à risca o roteiro perfeito para o seu afastamento do mandato. Ele tem tomado atitudes que provocam forte indignação de entidades representativas da sociedade civil, tem uma ampla rejeição popular e caminha para um isolamento absoluto no Palácio do Planalto, especialmente por suas críticas ao poder legislativo, ainda que ele esteja alinhado a deputados e senadores na pauta de destruição de direitos. Você que por muito tempo esteve na Câmara e conhece a reação dos parlamentares a este tipo de postura de um presidente,
Acredita que o Bolsonaro vai terminar o seu mandato? Ele está num isolamento que lembra muito a situação em que Fernando Collor se viu. Foi se afastando, queimando todas as pontes. Agora mesmo, nesse ato translocado, golpista, de domingo, ele falou: não negocio com ninguém. Aí a sua galera lá vem ao delírio, né? Com esse tipo de postura negadora da política e querendo passar a ideia de que negociar, que é dialogar, que é discutir, é se curvar, é se corromper. Mas é mentira. É bom lembrar que o Bolsonaro está negociando com o Centrão, oferecendo cargos, e o Centrão é bastante maleável para isso. Ele se deixa seduzir e ele pode representar essa recomposição. A presença agora forte de ninguém menos que Roberto Jefferson junto a Bolsonaro, ele que é presidente de honra do PTB, ela é muito significativa. Aliás, desmonta também, joga por terra esse discurso mentiroso e hipócrita da nova política, da independência, de não ter conluios. Bolsonaro é um político da pior espécie da negociata, do fisiologismo, de tudo que aparentemente ele condena. Ele passou seus 8 mandatos parlamentares nunca enfrentando a grande corrupção, nunca enfrentando os sistemas dos quais os seus partidos, passou por 9, né? Inclusive o PTB do Roberto Jefferson e o PP do Maluf, seus partidos estavam nessa dimensão aí. Então, eu desejo muito que a gente consiga fazer um movimento popular que o tire da presidência da República, mas ele conhece os mecanismos para se sustentar lá, mesmo desgastado, mesmo enfraquecido, e está tentando recompor elos para exatamente se segurar, numa demonstração de que reconhece o seu isolamento e a sua fraqueza. Chico, a oposição é outra que tem aparecido muito timidamente em meio a este cenário de caos. Sem desconsiderar as evidentes limitações à militância estabelecidas pelo isolamento social, as lideranças progressistas têm apenas divulgado documentos em desacordo ao Bolsonaro. Não era hora de uma postura mais combativa dos partidos, mesmo que incentivando ações nas redes sociais, mantendo a população em estado de alerta, pressionando o legislativo e o judiciário? Anderson, eu entendo que muitas vezes se cobra da oposição progressista de esquerda mais do que ela pode dar. Nós temos que lembrar sempre que sofremos uma profunda derrota, uma derrota histórica na disputa eleitoral de 2018. Vale dizer, não só para a presidência da República, mas também para a composição do Senado, da Câmara dos Deputados, para os governos estaduais, as assembleias legislativas. Cresceu muito uma força de extrema-direita e nós diminuímos muito a nossa presença, o nosso espaço. Hoje, deputados e deputadas progressistas na Câmara não passam de 100 em 513. E senadores, senadoras também desse campo não passam de 15 em 81, então 15 a 20. Então a situação é muito difícil do ponto de vista da reverberação na institucionalidade dos nossos projetos e nossas propostas. Eu defendo o pedido de impeachment, mas sei que no momento a correlação de forças não permite aprová-lo, e sabendo que é uma tramitação demorada, lenta. Isso pode mudar também, essa própria correlação. Agora, um programa mínimo das esquerdas que se viabilize até em algumas alianças para disputas eleitorais municipais é muito importante. Um diálogo permanente
não só de partidos, porque os partidos todos, inclusive os nossos, estão numa grande crise de credibilidade, numa fragilidade muito grande, mas de movimentos, e aí eu falo das frentes, Povo Sem Medo, Brasil Popular, articulação de movimentos sociais, isso tudo é muito importante. E eu via com otimismo essa rearticulação e mobilização nesse ano de 2020. Inclusive, tinha uma grande manifestação liderada pela área da educação, marcada para o dia 15 de março, que, infelizmente, com a Covid-19, teve que ser suspensa, como tudo. O momento é singular, inédito, e a gente fica prisioneiro dessa nossa profunda limitação. Até porque a gente não é adepto de carreata poluidora, barulhenta e que não permite mesmo a mobilização do povo. Só quem tem carro não basta. O Partido dos Trabalhadores, na última reunião do seu Diretório Nacional, votou contra a palavra de ordem fora Bolsonaro. Essa postura da principal legenda de esquerda do país, de alguma forma, não prejudica a ação do campo da oposição? Claro que prejudica. O PT, apesar do desgaste, ainda é uma legenda forte, expressiva, como você destacou. É preciso que a gente tire no ambiente da esquerda essa ideia de hegemonismo absoluto. É preciso que a gente tenha muita humildade, muita franqueza e muito companheirismo, muita fraternidade para dialogar com essas forças todas e caminhar conjuntamente, sem personalismo, o que é muito difícil, eu reconheço. As vaidades se sobrepõem, mas é preciso que a gente tenha na consigna fora Bolsonaro, e eu creio que o PT está caminhando para ela, não é possível ficar assim, a tradução concreta em ações, como a do impeachment, repito, como no Supremo, como no Tribunal Superior Eleitoral. Então, instrumentos democráticos a partir de uma ampla frente democrática que consiga mobilizar a população quando sairmos dessa quadra terrível aí da pandemia. Espero que não com o número de mortos tragicamente elevado que já está se concretizando, né? É um momento muito difícil. A gente tem que saber operar com a sensibilidade que o momento exige e sempre de maneira muito solidária com as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Por falar em PT, Chico, você tem visto o Lula por aí? Me parece que ele era mais participativo quando estava na Superintendência da Polícia Federal. Certamente o Lula está, por ser como eu, do grupo de risco, no seu isolamento, né? Mas eu nem cobro muito do Lula essa presença constante. Tem um lado de boicote da mídia grande, a gente tem que reconhecer. Tem outro dele, está vivendo lá o seu momento, né, de namorada e limitado, como todos nós, nesse momento, em termos até de comunicação. Mas ele devia, e aí acho que é uma ação que seria muito boa, ter com a sua liderança, o seu carisma, uma atitude de chamamento permanente às demais forças políticas para dialogar, para ouvir, né, não apenas falar, para compartilhar angústias e traçando alguns caminhos, aquele programa mínimo que eu disse. Ou seja, ele pode exercer essa função de liderança agregadora, sem discriminar ninguém do campo progressista e se dispor a construir conjuntamente com outros projetos de futuro. Sem querer, e isso vale para todo mundo, hegemonismo e sem praticar, e isso vale para todo mundo, personalismo. Quem parece que mais faz oposição ao Bolsonaro no país neste momento são os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, o João Dória e o Wilson Witzel. Você acredita que eles podem se capitalizar politicamente com essas sandices protagonizadas pelo presidente? Bolsonaro, como eu já disse, é notório, ele expressa
e pratica no governo a posição da extrema-direita, tosca, violenta, sectária, fanatizada, radical. É claro que ele consegue se afastar até de apoiadores muito expressivos da sua campanha, como os citados Dória e Witzel. Caiado também rompeu com Bolsonaro. Ele está conseguindo essa proeza de se afastar de todo mundo. É claro que, tendo o governo do Estado na mão, ainda mais de dois estados como Rio e São Paulo, isso dá projeção, dá peso, dá força. Então é natural, inclusive porque os grandes veículos de comunicação, seja jornais, seja rádio e TV, têm sede no Sudeste, especialmente em São Paulo e no Rio. Então é natural até que esses governadores, sempre foi assim, apareçam muito. Mas eu diria que também outros que têm a máquina estatal na mão, como governadores do Nordeste, cito especialmente o Flávio Dino, também fazem uma oposição consequente e mais à esquerda, se quiser, do que esses aí. Mas todos acabam mordidos pela mosca azul, o que é compreensível da disputa presidencial, seja lá quando ela vier, né? O Witzel e o Dória já tinham manifestado isso abertamente. Mas eu creio que, independente disso, dessas dissensões à direita, a gente tem que construir a plataforma e o projeto da esquerda. Agora, Chico, como você avalia até aqui as iniciativas do governo federal para conter os efeitos da pandemia do novo coronavírus? O tal do auxílio emergencial de R$ 600 para a população mais vulnerável tem saído a conta-gotas. Enquanto isso, as medidas em ataque aos trabalhadores e à CLT, além do socorro ao grande capital, seguem avançando. Qual é a sua análise para este cenário? Anderson, você já falou o essencial. A atuação do governo no combate à pandemia é um desastre. Ela tem sido estimuladora da própria pandemia. O Bolsonaro seguidamente prega o fim do isolamento social, que é fundamental. O Bolsonaro só, através do governo federal, está pagando esse auxílio emergencial porque ele foi votado na Câmara e a proposta do governo era de R$ 200, irrisória total, e foi lá que o valor foi alterado. O Bolsonaro destitui um ministro da Saúde que estava fazendo, apesar do seu passado anti-SUS, eu conheço bem, convivi com ele na Câmara, estava fazendo um trabalho sério, né, voltado para a ciência, com uma equipe muito operosa de servidores públicos do Ministério. Mandetta é defenestrado e vai um cara para lá que é da medicina privada, é do negócio da saúde, é um gestor voltado para a ideia capitalista do lucro. Ele vê a saúde como uma operação de investimento e não pratica a transparência mínima. Essa que o Bolsonaro pede no Supremo e no Congresso não existe dentro do seu governo e no seu ministério, porque nem mais as coletivas com os diretores principais do Ministério, da Vigilância Sanitária, os dados, têm acontecido. Ele fala por vídeos e se esconde para não ter nenhuma possibilidade de choque com o seu chefe. Ou seja, a política de saúde no combate à pandemia que está vigorando é a do Bolsonaro, o que é desastrosa. E o que é desastroso. E isso vem junto com essa continuada precarização e retirada de direitos da população. Direitos ambientais, a devastação cresce, direitos trabalhistas, o precariado cresce, direitos sociais de uma maneira geral. Desastre total. Para encerrar, Chico, essa troca no comando do Ministério da Saúde tende a piorar ainda mais os efeitos da Covid-19. O Luiz Henrique Mandetta, com todos os seus defeitos e seu histórico de ataque ao SUS,
vinha se posicionando no campo oposto ao do Bolsonaro, defendendo o necessário afastamento social. Já o novo ministro, o Nelson Teich, se disse alinhado ao ideário do presidente e quer equilibrar saúde e economia. Temos uma ampliação dessa tragédia a caminho? Anderson, eu já abordei isso, né? O cenário é muito preocupante, é muito triste. O isolamento social que felizmente foi praticado de maneira razoável em muitos estados, graças também a alguns prefeitos, ele está produzindo uma diminuição da curva de ascensão do vírus, mas ainda assim ela é muito grande, ela está ceifando vidas, já chegaremos a 3.000 mortos em um mês, o que é uma tragédia. Isso corresponde à queda de um avião, se quiser fazer uma comparação, aliás, de 2 aviões por dia durante um mês seguido. Queda sem sobreviventes. E nós estamos vendo alguns estados e capitais chegarem à exaustão no seu sistema de saúde. A rede particular fica lá intocada para os privilegiados, para os que podem pagar. A solidariedade funcional não existe nesse aspecto. Então, a preocupação é muito grande, isso nos entristece muito, mas a gente tem que denunciar e anunciar que tem que ser diferente. Chico Alencar, muito obrigado por abrir aqui as entrevistas do programa de hoje. Eu te desejo um bom dia e deixo o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, a você, a toda a equipe de produção do nosso Faixa Livre, que continua sendo, em qualquer tempo, um instrumento de comunicação absolutamente fundamental para a gente fazer dessa vergonha uma nação. Vamos conseguir, tudo vai passar, tudo há de melhorar com o nosso esforço, com a nossa luta. Isso é decisivo, é fundamental. Um abraço a todos. Conversamos aqui com Chico Alencar. Ele é professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-deputado federal pelo PSOL. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o José Ribamar Bessa Freire. Ele é professor de Memória Social da pós-graduação da Unirio e coordenador dos estudos de povos indígenas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. José Ribamar, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia, ouvinte do programa Faixa Livre. Obrigado por participar conosco aqui do Faixa Livre, José. José, no último domingo, 19 de abril, foi celebrado o Dia do Índio. Mas a grande verdade é que não há muito o que comemorar aqui no país. A situação dos povos indígenas só tem se agravado, especialmente durante o governo Bolsonaro, com essas seguidas tentativas de se restringir ainda mais seus territórios, permitindo o avanço de garimpeiros, madeireiros e grileiros em regiões demarcadas. Como você tem analisado a situação dos povos originários no país com a atual gestão do governo federal? Anderson, a necropolítica do governo Bolsonaro, muito antes da pandemia do coronavírus, já apontava para a invasão das terras indígenas por garimpeiros, por madeireiros, por grileiros. A FUNAI se transformou no órgão dessa política, como direção. No entanto, a FUNAI não é um bloco monolítico. Existem muitos servidores da FUNAI, muitos, e eu conheço alguns deles, né, pessoalmente, que estão comprometidos com os índios, com as culturas e as línguas indígenas, e que procuram realizar o seu trabalho. Essa repressão aos funcionários do IBAMA, ela pode
servir um pouco para impedir que alguns desses servidores leais aos índios possam cumprir seu trabalho, né? Por medo de represália, por medo de... Então, a instituição está tomada um pouco por essa política de repressão e de terror com aqueles funcionários que querem manter o comportamento em função das finalidades da instituição, que é defesa e proteção dos direitos indígenas. Para piorar, nós temos visto também o preocupante avanço da pandemia do novo coronavírus nas aldeias. Já há registros de mortes entre os indígenas e me parece que a estrutura de saúde à disposição dessa população é ainda mais precária. Dá para evitar uma tragédia entre os indígenas com essa Covid-19? O que é que o Estado pode fazer para oferecer assistência de saúde para os índios? Anderson, parece que estamos voltando ao período colonial, né? Os demógrafos da escola de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, que estudaram a fundo a demografia indígena do século XVI, dizem que o que houve na América foi a maior catástrofe demográfica da história da humanidade. Sarampo, varíola, gripe, uma série de doenças dizimaram 90% da população que habitava o território do continente americano. Então, a situação parece que vai se transformar numa tragédia se não forem tomadas medidas urgentes. O que o Estado pode fazer? Ele tem que cumprir sua obrigação constitucional de defender as culturas, as línguas, a saúde dos índios. Para isso, tem os distritos sanitários especiais indígenas, os DISEI. São 34 espalhados pelo Brasil, com polos base de saúde, né? Alguns desses polos estão instalados dentro das terras indígenas, com os próprios índios como agentes de saúde indígenas que foram formados. Eu mesmo, por exemplo, participei de cursos de formação de agente de saúde indígena aqui no Rio de Janeiro, com os guaranis. Então, esses agentes, eles atuam em ligação com o próprio SUS, né? Porque os polos bases que não estão localizados em aldeias indígenas, eles estão nas sedes do município, com equipes multidisciplinares. Quer dizer, fazer funcionar essa estrutura que já existe e que foi sucateada, sem recursos, sem pessoal especializado para atuar. É isso que tem que ser feito. Eu tenho um ex-aluno meu, indígena, do curso de formação de professores indígenas, que é cacique, o cacique Biraci Brasil Iauanauá. Ele é da terra indígena do Rio Gregório, no Acre, que é um afluente do Rio Juruá. Ele está muito preocupado com essa precariedade do sistema de saúde, de atenção aos índios. O único acesso da aldeia dele para uma zona, para uma cidade, é via fluvial, em viagens que podem levar 8 horas, numa embarcação rápida. Numa embarcação mais simples, como canoas, etc., podem durar vários dias. Então, a quarentena afetou a vida de muitos povos indígenas no Brasil. É o caso dos Iauanauá.
uma dessas aldeias, a aldeia Nova Esperança, tem 370 moradores. E essa aldeia recebe uma média de 600 visitantes por ano, naquele chamado turismo espiritual, que é uma fonte de renda da etnia e garante sua independência econômica. Eles vêm fazendo isso há mais de 10 anos. São visitados por artistas, jovens, estudantes, enfim, pessoas vindas de várias partes do mundo, da Europa e das regiões do Brasil. Essa aldeia Nova Esperança, ela ia realizar em abril agora uma atividade com 78 convidados internacionais já confirmados, e essa atividade ela dura em média de 1 a 3 semanas. Isso depende da programação de cada aldeia. Nessa época, os hotéis da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, ficam lotados por turistas. Pois bem, essa atividade teve de ser cancelada por causa do coronavírus. Nós fechamos as portas, declarou o Biraci para a agência jornalística Amazônia Real. As outras 7 aldeias vão fazer o mesmo. Então, segundo o cacique, essa atividade foi cancelada e eles não sabem quando voltarão a realizar. Não é? Então, é preciso, quer dizer, que o Estado garanta também a sobrevivência dessas comunidades indígenas que não podem realizar mais aquelas atividades que garantiam a sua sobrevivência. Agora, é evidente que o vírus não chegou sozinho aos territórios demarcados. Esses madeireiros e grileiros invasores claramente levaram a infecção até as aldeias. Será que as autoridades não percebem que, além de ameaçar o espaço destinado aos povos originários, esse pessoal põe em risco a saúde dos indígenas? Para os índios, está muito claro que essas doenças, enfermidades, vêm de fora. São introduzidas, como você falou, por garimpeiros, madeireiros, grileiros, que invadem as terras indígenas. Um território indígena que é garantido pela Constituição. Pela Constituição, os índios não são os donos da terra, mas eles têm o usufruto permanente dessas terras. Isso é constitucional. E desde os tempos coloniais, os índios vêm percebendo que esse contato é maléfico, sobretudo se ele não tem um mínimo de vigilância, de planejamento, de organização. E isso está registrado nas próprias narrativas míticas e no canto dos índios. Tem uma peça de teatro, Dessana, Dessana, ou O Começo Antes do Começo, que foi escrita pelo amazonense Márcio Souza e o poeta Aldísio Figueiras. A música é também de outro amazonense, Adelson Santos. Pois bem, essa narrativa mítica, ela vai contando como é que foi o começo do mundo e quando o branco chega no Rio Negro, isso acontece, começa a acontecer por volta de 1669, quando os portugueses criam o forte, erguem o forte de São José do Rio Negro, onde hoje, que deu origem à atual cidade de Manaus.
Pois bem, quando os portugueses chegam, eles trazem um dado novo, trazem essas doenças, e os índios, então, nas suas narrativas míticas, nos seus cantos, eles incorporam e atualizam o mito, né? Incorporando esse dado novo. E tem uma parte do mito que é muito interessante, porque os índios cantam: fora, 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 pele branca, filho da violência. Então, está claro para os índios. O poder público sabe disso também, né? E eu acho que o fato de não evitar faz parte do que nós dissemos anteriormente, dessa necropolítica indígena que pode representar, com esta pandemia, uma enorme tragédia, dando continuidade ao que aconteceu no período colonial. Agora, alguns dias antes dessa demissão do diretor do IBAMA, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo Sérgio Moro, exonerou a responsável por centralizar todas as medidas de combate à Covid-19 na FUNAI, a coordenadora geral de promoção dos direitos sociais da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável do órgão, Erli Helena Gonçalves. Esse processo é todo orquestrado pelo governo federal, José? Tem uma dissertação de mestrado, uma pesquisa realizada por Helena Guimarães sobre o relatório Figueiredo. O relatório Figueiredo dá conta dos crimes cometidos pelo SPI, o antigo Serviço de Proteção ao Índio, que antecedeu a FUNAI, né? E que estava lá, como o nome indica, para proteger os índios, mas que acabou sendo uma instituição responsável por envenenamento de índios, pelo esbulho de suas terras. Isso foi um escândalo enorme em 1967, 68. Eu trabalhava na imprensa do Rio de Janeiro e acompanhei um pouco esse escândalo. O ministro do Interior era o general Albuquerque de Figueiredo, que determinou, então, um inquérito que deu origem à extinção do SPI e à criação da FUNAI. Em plena ditadura, houve, tanto dentro do Brasil e especialmente fora do Brasil, porque aqui nós estávamos submetidos a um regime de força, mas fora do Brasil, a imprensa no mundo todo ficou escandalizada com o fato, sobretudo porque o SPI foi criado pelo Marechal Rondon, e o Marechal tinha como lema: morrer se for preciso, matar nunca, na relação da sociedade brasileira com os índios. E a ditadura militar foi uma negação do que pregou e pelo que lutou o Marechal Rondon. Quer dizer, hoje nós vemos que o governo Bolsonaro retoma o que havia de mais sórdido no SPI, anti-indígena, esbulhador de suas terras, usurpador das terras indígenas, e o governo Bolsonaro está estimulando essa invasão das terras indígenas. O Moro, o juiz Sérgio Moro, e o Bolsonaro, eles representam, então, o anti-Marechal Rondon. E é claro que esse processo está sendo todo, então, orquestrado, né, por aqueles que têm interesse em destituir os índios de suas terras, o que contraria a Constituição e a própria finalidade da FUNAI prevista no decreto de sua criação.
No início do governo, o Bolsonaro tentou transferir a responsabilidade pela demarcação das terras indígenas ao Ministério da Agricultura e à administração da FUNAI, à pasta da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. O Congresso barrou essa iniciativa do presidente, mas me parece que os planos de ataque aos direitos dos povos originários seguiram inalterados, né, José? Em primeiro lugar, Anderson, é bom esclarecer que a demarcação das terras indígenas não é um favor de um governo qualquer. É um reconhecimento de direitos milenares. Os índios estavam aqui, eles ocupavam o território nacional e o processo colonial iniciado em 1500 ele começou a ocupar as terras indígenas. Os índios foram perdendo seus territórios. No que hoje é o Brasil, os índios eram detentores de todo o território. E hoje, o território indígena demarcado corresponde aproximadamente a 12%, 13% do território brasileiro. Então, isso significa que os índios perderam de 87% a 88% do seu território. É claro que os índios não podem mais reivindicar Copacabana, por exemplo, que era uma aldeia indígena, ou o Flamengo, que era uma outra, ou a Ilha do Governador, que era uma outra. Por quê? Porque o processo histórico levou a que as cidades ocupassem esses antigos territórios. Os índios também não estão reivindicando isso. Eles estão reivindicando aqueles territórios que eles conservaram. E a Constituição Cidadã, né, num processo coordenado pelo saudoso doutor Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã fez uma espécie de pacto com os índios. Ela disse para os índios, olha, perderam. O que vocês perderam, perdido está, nós não podemos fazer nada. Mas o território que é hoje ocupado, o Estado brasileiro, até envergonhado do que foi feito anteriormente, pactua com os índios de que eles vão ter o usufruto desses territórios e não a propriedade. Ou seja, os índios não têm título de propriedade da terra. Eles não podem vender essas terras. Eles não podem dar essas terras como garantia. Mas eles têm garantido pela Constituição e pelo Estado brasileiro, né, o direito de usufruir desse território. Ninguém pode mexer com eles. Bom, o governo Bolsonaro já começa negando a Constituição. E, nesse sentido, que me desculpem os ouvintes, mas o Bolsonaro não enganou ninguém. Ele anunciou que não demarcaria 1 metro de terra indígena. Então, quem votou no Bolsonaro aprovou essa política, é cúmplice dessa política, né, pela qual os índios e toda a sociedade brasileira está agora pagando, né? Você vê algum sinal de esperança nessa situação dos indígenas durante o governo Bolsonaro? Há algo que possa ser feito pelas entidades da sociedade civil no campo legal para conter o ímpeto desse pessoal? Anderson, esperança sempre há. No dia do índio, dia 19, foi enterrado no cemitério de Tarumã um índio Baniwa, o Aldevan Baniwa, que era um agente de saúde que estava na linha de frente e que contraiu o coronavírus. O Aldevan tinha 40 e poucos anos, 2 filhas, uma de 19 e outra de 21, e a mãe de suas filhas, que era uma pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. A morte do Aldevan, que, além
de agente de saúde era um escritor, ele acaba de produzir um livro lindíssimo com a Noemi, uma pesquisadora japonesa, de origem japonesa, que trabalha no INPA, sobre cogumelos que brilham na floresta. É uma história linda, né? Porque ela estuda cogumelos há muito tempo, e ele, então, vai com ela, isso é um fato que ocorreu, e eles relatam na história. Ele vai com ela na floresta e diz, você quer ver cogumelos brilhantes? Ela disse, eu nunca vi, eu só li nos livros, estudei, e eles vão. E eles entram na floresta, com lanternas acesas à noite, etc. Chegou um momento na floresta, ele diz, olha, apaga as lanternas. Eles apagam as lanternas, quando os olhos começam a se habituar com a escuridão, eles ficam deslumbrados porque viram praticamente como se fosse uma árvore de Natal. Os cogumelos luminosos brilhando, né? E quando eles voltam, um biólogo, esse sim, japonês que acompanhava o grupo, disse para o Aldevan, disse, engraçado, eu já entrei na floresta à noite, muitas vezes, e nunca vi cogumelos. E o Aldevan diz, você apagou a lanterna? O japonês disse, não. Ele disse, pois é, rapaz, vocês pesquisadores são engraçados, vocês acham que para ver as coisas é preciso iluminar, mas tem coisas que para ver a gente tem que apagar a luz. O Aldevan que nos faz ver isso é uma luz que foi apagada, foi enterrado no dia do índio, com a Covid, porque estava exposto na linha de frente, e a Secretaria de Saúde não oferecia a proteção, os equipamentos necessários de proteção para ele. Bom, isso dá uma tristeza muito grande. Mas, olha só, no dia seguinte, no dia 20, um outro índio, o Israel Tuiuca, os Tuiucas são 500 indivíduos do lado do Brasil e 500 do lado da Colômbia, no rio Tiquié. O Israel Tuiuca, que é um dos novos médicos que colaram grau na Universidade do Estado do Amazonas na segunda-feira. Isso de manhã. E às 19 horas, o Israel estava num plantão na UPA do Tarumã, na zona oeste de Manaus, no mesmo bairro onde o Aldevan morreu. Então, é uma imagem muito bonita, de esperança, porque mostra que a luta continua, né? E que existe muito a ser feito também pela sociedade civil para impedir essa política genocida do governo Bolsonaro. Os índios estão se organizando, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os Pataxó, da Cachoeira do Iriri, lá em Paraty, os Guaranis de Paraty, de Angra do Reis, de Maricá, também se organizaram. Está havendo grupos aliados de antropólogos, estudantes, indigenistas, que estão auxiliando os índios organizando alimentos, levando alimentos e tudo, porque eles não podem, por exemplo, agora vender seu artesanato, que era uma fonte que permitia essa sobrevivência. Então, essa organização ela tem ajudado muito, né, aos índios nesse momento. E eu lembro aqui o que o antropólogo Eduardo Ribeiro de Castro, numa palestra, numa mesa que nós fizemos parte no Museu do Índio, ele contou também uma história que eu achei interessante, que eu acho que eu até já relatei em outros programas aqui do Faixa Livre. Ele conta que nas minas da Inglaterra, até 1980 e pouco,
Os mineiros entravam nas minas com uma gaiola, onde tinha um canário. Por quê? Porque existia um gás letal que matava muitos mineiros, até que eles descobriram que o canário conseguia sentir o cheiro do gás antes, e ele morria. Então, o canário morria. Quando o canário batia as pernas, os mineiros gritavam e saíam correndo da mina. Dava tempo deles se salvarem. E o Eduardo Vieira de Castro usa uma imagem muito bonita. Ele diz que os canários, hoje, da sociedade brasileira, são os índios. E eles estão morrendo. Né? Só que, diz o Eduardo Vieira de Castro, nós não vamos ter muito para onde correr. Então, Anderson, lutar pelas sociedades indígenas é lutar pela pele da gente. É um ato, primeiro, de solidariedade ao outro, ao que é diferente, mas é também um ato de sobrevivência nossa. Nós estamos lutando pela nossa pele quando a gente se une aos índios. Como disse o grande líder indígena Ailton Krenak, né? O Ailton, quando perguntaram dele o que vocês vão fazer diante do governo Bolsonaro, ele disse: nós sabemos o que fazer. Nós vamos fazer o que fizemos nesses 520 anos, resistir. Agora, vocês têm que encontrar o caminho de vocês. José Ribamar Bessa Freire, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma boa quarta-feira e um forte abraço. Há vários anos, eu venho participando na chamada Semana do Índio. Os índios não gostam muito, né, de serem chamados de índios, né? Eles têm suas razões, mas há vários anos eu venho participando no que se denomina Semana do Índio, de programas aqui no Faixa Livre. Então, eu agradeço uma vez mais, Anderson, pelo convite. Um forte abraço para você e para os ouvintes da Band. Uma boa quarta-feira, na medida do possível, né? E eu espero que cada um de nós se conscientize da importância da defesa dos direitos indígenas. Obrigado. Conversamos aqui com o José Ribamar Bessa Freire. Ele é professor de Memória Social da pós-graduação da Unirio e coordenador dos Estudos de Povos Indígenas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Vamos a mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora nós vamos falar sobre esses constantes ataques aos direitos dos trabalhadores que o governo federal vem promovendo durante esse período de pandemia do novo coronavírus. E, para isso, eu cumprimento o advogado trabalhista Sérgio Batalha. Sérgio Batalha, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Sérgio, muito obrigado por estar aqui conosco no programa conversando sobre esse importante tema à população. Sérgio, essa pandemia do novo coronavírus parece que foi o cenário perfeito para os planos do governo Bolsonaro em ampliar o ataque aos direitos dos trabalhadores, que já vinham acontecendo desde a gestão de Michel Temer ao promover a terceirização irrestrita e a tal da reforma trabalhista. Eu gostaria de começar nossa conversa, Sérgio, analisando essa criminosa medida provisória 960, que permite os empregadores, em acordo, entre aspas, com os trabalhadores, reduzirem salários e jornadas de trabalho em até 70% ou suspender contratos de trabalho por 3 meses. O governo alega que essa ação se dá para reduzir o número de demissões nas empresas, afetadas pela queda dos rendimentos provocados por essa pandemia. Como você avalia o impacto dessa iniciativa da gestão federal para aqueles profissionais que já estão em situação de vulnerabilidade absoluta? De fato, Anderson, desde o final de 2017 nós vivemos uma grande ofensiva
contra os direitos dos trabalhadores. No final de 2017 houve a reforma trabalhista, né, do Temer, e no final do ano passado tivemos a mini reforma trabalhista do Bolsonaro. A lógica nessas legislações é sempre a mesma: você retirar direitos trabalhistas, com a alegação de que é muito caro, né, você ter um trabalhador no Brasil, e que essa redução de direitos levaria à criação de novos empregos, ou agora à manutenção dos empregos, né? Economicamente, isso já foi provado, a ineficiência desse conceito, porque da reforma trabalhista para cá o desemprego permaneceu praticamente o mesmo. No caso da MP 936, o que eu destaco é basicamente uma lógica de você manter o emprego exclusivamente com o sacrifício, e principalmente com o sacrifício do trabalhador. O que é equivocado tanto do ponto de vista econômico, né, como de justiça social. Efetivamente, a MP 936 ela dá uma série de benefícios, né, ao empregador, no sentido de não recolhimento de tributos, e redução, possibilidade de pagar menos salário. E para o trabalhador, não. Também o trabalhador é chamado a fazer um grande sacrifício. Há uma redução, efetivamente, no caso da parte da redução de salário, como na parte da suspensão, há uma efetiva redução salarial, porque o trabalhador, ele, na verdade, em ambos os casos, a parcela suprimida, ela só é reposta pelo governo com pagamento do seguro-desemprego e no seu limite. Então, apenas aqueles trabalhadores que percebem, vamos dizer, o salário mínimo, que não teriam perda salarial, embora em termos, porque vão receber o benefício do governo 30 dias após pararem de receber do patrão. Então, assim, é uma lógica, o correto do ponto de vista econômico, todos estão falando no mundo, seria você, nesse momento, dar dinheiro para o trabalhador consumir e você enfrentar a recessão. O correto dessa medida seria, ao contrário do que está se fazendo, desonerar de fato o empresário e o governo, sim, garantir o pagamento integral dos salários, ou desonerar o empresário a ponto de permitir o pagamento integral dos salários. Você, nesse momento de crise recessiva, você tirar dinheiro da mão do trabalhador é um movimento igualmente recessivo, ou seja, é um tiro no pé da economia do país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, chegou a impedir que esses tais acordos fossem realizados sem o aval dos sindicatos. Mas o Pleno do STF votou pela validade imediata da medida sem que as entidades sejam consultadas. Te surpreendeu essa posição dos ministros da Suprema Corte contra os trabalhadores? Olha, infelizmente não me surpreendeu, porque o STF já em vários julgamentos tem se mostrado na composição atual muito hostil aos direitos dos trabalhadores. Vários ministros, e até que se apresentam como progressistas em relação a outros temas, né, como por exemplo, o ministro Barroso, em relação aos direitos dos trabalhadores, eles têm claramente uma hostilidade, né? Então a decisão, infelizmente, não me surpreendeu. Curiosamente, me surpreendeu até a liminar positiva do ministro Lewandowski, reafirmando, na verdade, a Constituição, porque a Constituição diz claramente que a redução de salário só é possível por meio de negociação coletiva. A decisão do STF, ela cria uma exceção à Constituição que não está prevista nela. Os argumentos do julgamento são argumentos
que não são técnicos constitucionais, são, na verdade, argumentos metajurídicos, como, olha, nessa crise nós temos que ter uma medida excepcional, temos que permitir isso para agilizar o auxílio, etc. e tal, para agir nesse momento de crise. Agora, todas essas explicações não têm um conteúdo jurídico e tentam, na verdade, camuflar uma violação à Constituição. Agora, dá para se questionar a constitucionalidade dessa medida provisória, Sérgio? O texto constitucional acolhe esse tipo de artifício em momentos de excepcionalidade? Como eu já adiantei, Anderson, não há previsão na Constituição para nenhuma redução salarial sem negociação coletiva. Também não há nenhuma previsão para situações excepcionais. Foi nisso que eles se ampararam, mas eu não vejo motivo por que você não pudesse fazer, caso a caso, uma negociação coletiva, mesmo no caso de pandemia. Inclusive, essas negociações ocorreram na prática, foram efetuadas em vários sindicatos. Então, mostrando que poderia ter sido efetivamente respeitado o mandamento constitucional da exigência da negociação coletiva. E essa medida provisória que cria o chamado contrato verde-amarelo? Em represália ao Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entregou a relatoria a um parlamentar do PT, que faz oposição à matéria. A MP, que recebeu quase 2.000 emendas e perderia a validade na última segunda-feira, acabou sendo revogada pelo próprio presidente da República, por sugestão de Alcolumbre, para que ele pudesse reeditá-la com um novo texto adaptado a esse período de pandemia. Esse contrato verde-amarelo, Sérgio, valeria para vagas que remunerem em até um salário mínimo e meio e é destinado a pessoas entre 18 e 29 anos ou com mais de 55 anos. Dentre as ações propostas por ela, que é tida como uma mini-reforma trabalhista, estão a redução de encargos aos empregadores para supostamente estimular a geração de empregos e das garantias relacionadas a acidentes de trabalho, por exemplo. Você enxerga como uma vitória essa revogação, Sérgio? Qual é a sua análise a respeito dessa MP? Anderson, com certeza foi uma vitória dos trabalhadores a revogação dessa medida provisória. Primeiro porque ela se mantém naquela mesma linha que eu já comentei, equivocada, da própria reforma trabalhista, no sentido de considerar que se você retira direitos do trabalhador, você cria empregos, né? Essa falácia, essa falsa fórmula, ela já foi desmoralizada pela própria reforma trabalhista, que é bom lembrar, já completou cerca de 2 anos e meio sem entregar nem 10% dos empregos que supostamente seriam criados, né? Como também, na verdade, o objetivo dessa MP, da chamada Carteira Verde-Amarela, na verdade, é criar uma espécie de subemprego, né? Ela deveria até ser rebatizada como a medida provisória do subemprego, porque ela, na verdade, cria uma coisa muito ruim, que é a existência de 2 tipos de empregado numa mesma empresa, né? O empregado com menos direitos, né, que seria o tal empregado verde e amarelo, e o empregado da CLT comum com os direitos normais, né? E ela tem, obviamente, para o empregador, esse trabalhador, vamos botar aspas aí, verde e amarelo, né? Esse trabalhador com menos direitos, é um trabalhador mais barato, né? Então, inclusive em termos de recolhimento de encargos, o que, abra-se um parênteses aí, é uma grande incoerência com todo o discurso que foi levantado na reforma da Previdência, né? Onde se dizia que era fundamental você conter o déficit da Previdência e você, na verdade, cria uma modalidade de emprego sem recolhimento do INSS, da cota do INSS patronal, né? Mas, seguindo, você criou, na verdade, uma discriminação, né? Uma quebra ao princípio constitucional da isonomia,
dentro da própria empresa. E esse empregado mais barato, a tendência é que, por uma série de manobras jurídicas, os empregadores tentem substituir o empregado comum pelo empregado mais barato. Embora a MP, em tese, tente evitar isso, mas com o tempo é possivelmente o que vai ocorrer, a tentativa de substituir o empregado comum pelo empregado mais barato. Agora, Sérgio, em um momento difícil como esse que o mundo atravessa, com a necessidade de isolamento social, muitas pessoas não conseguem sequer colocar comida na mesa. O cenário é agravado por esse auxílio emergencial vergonhoso de R$ 600 que o governo vem pagando muito devagar. É possível que se estabeleça judicialmente estabilidade aos trabalhadores para que eles consigam manter sua subsistência? Ou talvez uma medida que amplie o valor desse auxílio a desempregados e autônomos para pelo menos um salário mínimo? Algo pode ser feito nesse sentido? Sinceramente, eu não vejo muita possibilidade dentro da conjuntura político-social de hoje, né? Você já tem uma dificuldade enorme hoje, Anderson, de garantir os direitos trabalhistas que ainda sobraram para o trabalhador brasileiro. Para você tentar uma interpretação que eu acho até que poderia ser conquistada no judiciário, no sentido de você ampliar essas garantias trabalhistas num momento de crise, né, como você falou, o raciocínio talvez devesse ser exatamente o oposto. Você deveria, como fez a Argentina, né, aumentar a proteção ao trabalhador, quer dizer, proibir as dispensas, né, dar um auxílio a ele, garantir o pagamento integral do salário. Só que assim, eu acredito, você até poderia ter em tese uma base constitucional para essa discussão. Agora, eu vejo o judiciário brasileiro muito acossado por todo um discurso contra os direitos trabalhistas, contra os sindicatos, né? E que esse discurso hegemônico, inclusive na mídia, né, que pode ter até divergências, como tem efetivamente com o Bolsonaro hoje, mas nessa questão de direitos trabalhistas, ela sempre combate a Rede Globo e a mídia, a grande mídia, os grandes jornais sempre combatem firmemente qualquer concessão dos direitos trabalhistas. Por exemplo, muitos veículos de imprensa, inclusive, lamentaram a revogação da MP do contrato verde-amarelo, porque, obviamente, era mais uma redução de direitos trabalhistas, quer dizer, no sentido em que eles sempre defenderam. Então, assim, na prática, na situação atual, eu acho pouco provável, sinceramente pouco provável, mas é uma luta que os trabalhadores deveriam encampar. Agora, Sérgio, você, como advogado trabalhista, como tem visto a posição dos sindicatos frente a essas medidas propostas pelo governo federal? A disposição das entidades em resistir a essas medidas? Você tem dialogado com representantes de sindicatos a esse respeito? Essa sua pergunta é muito interessante, Anderson. Aí, se você me permite uma digressão um pouco maior, a situação dos sindicatos hoje é muito difícil, eu diria calamitosa mesmo, porque desde a reforma trabalhista, você empreendeu uma ofensiva claramente direcionada para inviabilizar a atuação sindical. Porque você no Brasil, você tinha um sistema, e eu já até falei isso aqui, até nessa rádio, obviamente num outro programa, um sistema que era baseado em dois pilares, o sistema sindical brasileiro, né? Você, de um lado, tinha uma filiação obrigatória ao sindicato, quer dizer, uma filiação, obrigatória não, um enquadramento obrigatório, quer dizer, todo mundo era, na verdade, em termos de enquadramento de categoria, vinculado a um sindicato, né? Havia o desconto, né, do chamado imposto sindical, né, um dia de salário em favor desse sindicato, quer dizer, havia uma verba pública, né, descontada do trabalhador, mas que financiava esse sindicato.
E, por outro lado, esse sindicato ele podia negociar para a categoria toda, né? Prestava alguns serviços, inclusive obrigatoriamente o serviço de assistência jurídica, mas ele não podia, né, exatamente por conta dessa representação, dessa legitimação duvidosa, porque ele obrigatoriamente representava toda a categoria, ele não podia, vamos dizer, fazer o mal, né? Em via de regra, não podia retirar direitos. E esse era nosso sistema sindical, né? Simplesmente, de um dia para o outro, com a reforma trabalhista, você acabou com o financiamento dos sindicatos. De um dia para o outro, você simplesmente acabou com o imposto sindical. E você, sem criar nenhuma transição e sem fortalecer esses sindicatos no aspecto da negociação coletiva. É o contrário, você abriu uma série de exceções para negociação individual. Então você pega sindicatos no Brasil que historicamente eram sindicatos com poucos filiados, né? Poucas pessoas que efetivamente eram filiadas ao sindicato e contribuíam por meio de mensalidade. De um dia para outro você diz, olha, agora vocês vão ter que viver com seus próprios meios, vão ter que arrecadar contribuições e ponto final, vocês é que se virem. E ao mesmo tempo você inclusive desestimula a negociação coletiva, né? Então, você teria, na minha opinião, na opinião de, acredito que todos os estudiosos do tema, você teria que, para mexer no sistema, que é um sistema que vinha realmente da própria CLT original, da década de 40, você teria que mexer em tudo, você teria que mexer na questão da unicidade sindical, você teria que criar, como existe em outros países, a possibilidade até obrigatória de contratos coletivos com grupos de trabalhadores representados pelo sindicato, etc. Você criar todo um estímulo à atuação sindical. O que se fez é o contrário, você tirou o dinheiro, desestimulou. Qual foi o resultado? Você tem literalmente alguns sindicatos que fecharam as portas. Outros não chegaram a fechar as portas, mas estão sem estrutura nenhuma. Dificilmente hoje um sindicato consegue, por exemplo, remunerar um jurídico próprio. Alguns grandes sindicatos ainda conseguem, muitos pequenos sindicatos deixaram de ter qualquer atuação. Alguns fecharam as portas, alguns têm uma atuação hoje em dia pífia, outros no desespero fecham qualquer acordo com o patronato para obter alguma fonte de renda para manter a sua subsistência, o que é muito ruim, né? Então, dentro de um quadro de completa desestruturação do movimento sindical, é até difícil você cobrar com rigor uma atuação mais firme dos sindicatos. Houve, sim, há uma resistência, há uma tentativa de negociação, de enfrentamento em no sentido de vários sindicatos, eu vi isso. Agora, com as dificuldades dessa conjuntura que eu expliquei para você, né? Eu, por acaso, até sou diretor do Sindicato dos Advogados. O Sindicato dos Advogados, curiosamente, não foi tão prejudicado porque nós nunca tivemos o imposto sindical por uma circunstância legal específica da nossa categoria, que era desobrigado e continua sendo ao pagamento do imposto sindical. Então, nós sempre vivemos de contribuição de mensalidade de associados, que não são muitos, mas a gente tem uma pequena estrutura. O Sindicato dos Advogados até conseguiu, como mantinha sua pequena estrutura já original, conseguiu fazer uma resistência. Nós conseguimos, nesse período, estamos finalizando uma convenção coletiva e tentando exatamente tratar desse tema, né, da suspensão, da redução salarial, de uma forma que prejudique menos aos trabalhadores. Agora, como eu disse, é muito difícil você exigir dos sindicatos uma atuação mais mobilizada, mais firme, sem nenhum meio material. Quer dizer, obviamente, tudo na política, e a atuação sindical não é diferente, ela precisa de recursos mesmo financeiros. E o patronato, né, junto, obviamente, com o governo, já desde o governo Temer, ele, de forma intencional, ele atingiu duramente a organização sindical, ele desmontou a organização sindical. Então, quer dizer, é uma questão que eu acho que os partidos de esquerda, as forças populares,
E os próprios trabalhadores têm que se conscientizar da importância de resgatar o sindicato no Brasil. O sindicato hoje no Brasil, ele está na UTI, para usar um termo hoje tão comum nesses tempos de pandemia. E você tem que tentar salvar esse sindicato. Claro que ele vai ter que mudar, claro que ele vai ter que ser mais combativo, mas é fundamental você salvar esses sindicatos, que hoje praticamente estão moribundos, quer dizer, o que favorece, evidentemente, essas ofensivas, né, da reforma trabalhista, da mini-reforma trabalhista, dessa medida provisória tão criticada e por aí vai. E os partidos de oposição, Sérgio, na sua avaliação, eles têm feito jus à defesa dos direitos trabalhistas? Temos visto ultimamente uma ação muito tímida das legendas de esquerda, especialmente no Legislativo. Em relação aos ataques à CLT, há uma disposição maior desses partidos ou o cenário de anomia é semelhante? Olha, para ser justo com os partidos de esquerda em geral, né, eu diria que na luta parlamentar até tenho visto uma atuação assim bastante firme. Agora até na questão do contrato verde e amarelo aí da MP 905, os poucos parlamentares, né, aguerridos ali de esquerda, fizeram uma luta ali parlamentar, eu diria até bem articulada, e já tinham conseguido algumas vitórias pontuais na Câmara e no final acabaram inviabilizando a própria medida com um bloqueio, né, a evolução dessa medida no Senado, né, a votação dessa medida. Então, assim, há no aspecto da luta parlamentar até uma atuação dos partidos de esquerda. O que eu queria pontuar é o seguinte: primeiro, esses parlamentares são poucos. Então, numericamente, é complicado você querer que uma bancada, eu não tenho essa contabilidade de cabeça, mas vamos dizer que com 80 ou 100 parlamentares num congresso de mais de 500, você consiga ter uma atuação mais decisiva do ponto de vista parlamentar, né? Então, muitas vezes, quando vai para voto, quando bate mesmo para votar, eles ficam vencidos, né? Muitas vezes até conseguem articular algumas alianças. Você vê na votação da MP 905, em alguns pontos a votação foi renhida. Foi uma diferença, às vezes, de 50 votos, 60 votos. Mas houve várias derrotas, né, desses partidos de esquerda na tentativa de tirar pontos negativos para os trabalhadores da MP. Então, assim, a primeira constatação é que o Congresso atual é muito ruim. Realmente, sempre é difícil dizer, né? O falecido Ulisses Guimarães, quando alguém criticava o Congresso, ele dizia: meu filho, espera para ver o próximo, né? De fato, o anterior já era muito ruim, e esse que foi eleito junto, né, nas últimas eleições presidenciais, eu não sei se consegue ser pior ainda, ou é bastante conservador, né? Com muita presença de parlamentares de direita, abertamente de direita, alinhados com uma visão totalmente antitrabalhadora, antissindicato. Então, assim, é uma conjuntura muito difícil. O que eu me ressinto, que eu acho que poderia ser mais efetivo, é a tentativa do debate público por parte dos partidos de esquerda em relação aos direitos do trabalhador, aos direitos trabalhistas e também à organização sindical. Eu acho que os partidos de esquerda teriam que tentar sensibilizar mais o trabalhador, a opinião pública, para a importância dos direitos do trabalhador, para a importância do movimento sindical. Acho até que, ironicamente, o momento atual é interessante, porque é um momento onde você vive já vive uma recessão profunda causada pela pandemia, em que a saída para essa recessão no mundo todo está sendo você botar dinheiro na mão do trabalhador, botar dinheiro na mão do consumidor em geral. Então é um excelente momento para você puxar uma discussão sobre o resgate de alguns direitos do trabalhador, né? Para que você permita a esse trabalhador um poder de compra, né? Um poder de comprar e de reativar a economia. Então essa atuação é que eu acho que ainda é fraca, é débil,
Também admito que a grande imprensa não ajuda, evidentemente ela boicota esse tema, e mesmo na atuação parlamentar, ela, claro, sempre procura esconder, né, a atuação dos parlamentares de esquerda, mas como se diz, é o jogo jogado. Então, acho importante que haja mais mobilização, mais discussões até como essa desse programa, para que o trabalhador, para que o cidadão em geral tenha conhecimento da importância dos seus direitos como trabalhador e da importância dele ter uma representação sindical que existe em todo mundo desenvolvido. Quer dizer, os sindicatos fortes existem nos Estados Unidos, na Europa, então é um contrassenso você achar que aqui no Brasil você vai construir uma sociedade desenvolvida sem sindicatos fortes. Sérgio, diante de uma legislação trabalhista tão atacada pelo Executivo nos últimos tempos, com o auxílio luxuoso de um legislativo que, na maioria das vezes, atua em causa própria, já que há diversos empresários entre os legisladores, como você vê atualmente o papel da Justiça do Trabalho na defesa de direitos conquistados com tanta luta em meados do século passado? A Justiça do Trabalho, ela tem sido, vamos dizer assim, o álamo do trabalhador, né, fazendo uma referência histórica, quer dizer, aquele último reduto de resistência, né? E aí eu quero até fazer uma homenagem a essa Justiça do Trabalho tão atacada pela mídia, né? Não por acaso, tão atacada pelas entidades patronais. É uma justiça que tem procurado fazer o seu papel de composição do conflito social, ao contrário também do que se fala, não é uma justiça onde se dá direitos para o trabalhador de mão beijada, onde se inventa direitos, nada disso. Quer dizer, é uma justiça técnica, os juízes, até muitos são conservadores e aplicam a lei de forma restritiva, outros têm uma visão um pouco mais social do caráter da justiça. Agora, é onde o trabalhador ainda consegue uma garantia dos seus direitos, uma efetividade para os seus direitos. Então, por exemplo, a Justiça do Trabalho é hoje fundamental, inclusive para você poder arbitrar esses conflitos sociais que são cada vez mais agudos no Brasil, né? Com a fragilidade dos sindicatos, né? A retirada de direitos trabalhistas, quer dizer, o avanço sobre o patrimônio jurídico do trabalhador, o avanço sobre os direitos trabalhistas é enorme. Então, a Justiça do Trabalho ela tem conseguido conter algumas inconstitucionalidades, alguns absurdos, tem se driblado, porque uma das grandes maldades da reforma trabalhista, que foi pouco comentada, foi uma clara intenção de dificultar o acesso do trabalhador à justiça, né? Havia e há uma intenção clara de impedir que o trabalhador busque garantir seus direitos na justiça. Você vê que crueldade, quer dizer, você tirou uma série de direitos trabalhistas, né? Você tirou uma série de direitos trabalhistas e ainda assim, os que sobraram, você quer que ele não consiga defendê-los na justiça. Quer dizer, você cria uma série de regras para que ele não possa nem ver o seu direito ao emprego reconhecido na justiça, para que ele não consiga receber o seu FGTS, o seu 13º, as suas férias vencidas, suas verbas rescisórias, horas extras. Então se cria uma série de obstáculos, né? E a Justiça do Trabalho vem até, na sua maioria, interpretando essa legislação, que é uma legislação de exceção da reforma trabalhista, claramente incongruente com o resto da CLT, uma legislação com uma intenção que é claramente inconstitucional, quer dizer, uma intenção de restringir o acesso do cidadão à justiça. Quer dizer, não se pode admitir uma legislação assim, que procure dificultar, né, que o cidadão venha a ter um direito seu garantido pelo judiciário. Pois bem, então a Justiça do Trabalho vem procurando, com as suas limitações, com as suas contradições internas também, com alguns juízes que defendem isso. Claro que há sempre em qualquer instituição contradições, mas ela vem procurando contornar certos absurdos e manter o acesso do trabalhador ao judiciário. Então você teve efetivamente, por conta dessa legislação, uma queda nas reclamações trabalhistas, e aí também é interessante pontuar, não foi uma queda
por conta, como se diz, né, a mídia procura fazer crer, né? Não, olha, caiu 30% porque havia um monte de maluquice, um monte de absurdo, um monte de ações descabidas. Então essa queda é porque parou de se reclamar maluquices, absurdos. Não, não foi nada disso, porque basta se fazer um cálculo simples, né? No caso, as ações trabalhistas elas tinham um êxito em torno de 90%. Então, se você, antes da reforma, né, tinha 90% de êxito, as ações não eram descabidas, não eram loucas, né? Se fosse uma coisa tão absurda, o êxito seria muito menor, né? Então, é evidente que quando você teve essa queda de 30%, na verdade, o que aconteceu? Você teve uma queda de trabalhadores que tiveram medo de ingressar em juízo por uma propaganda assintosa de que eles iriam ser condenados, iriam perder honorários, etc. Tal. E todo o processo, tenha você direito ou não, ele embute um risco. Quando você entra com um processo, por exemplo, de horas extras, você pode não conseguir provar ainda que você tenha direito. E se você não conseguir provar, você vai perder. Porque é assim que funciona o judiciário e é mesmo assim que tem que funcionar. Então, todo o processo tem um risco. Então, em vários países do mundo, você mitiga, como se diz, né, essa consequência da derrota, da sucumbência na justiça popular, você mitiga isso para não inviabilizar o acesso à justiça. E o exemplo disso, até muito simples, muito claro, é o próprio juizado especial, né, aquele que alguns chamam de juizado do consumidor, pequenas causas, etc. e tal. Esses juizados, você não tem sucumbência em primeira instância, exatamente considerando que o consumidor é uma parte mais fraca e que você não deveria ameaçá-lo, né, com a questão de pagamento de honorários no caso de um insucesso, né? E o trabalhador, pelo mundo todo, a Justiça do Trabalho, e ela existe em outros países, também é bom que se diga, ela existe, sob a forma de um ramo autônomo do judiciário, sob a forma de varas especializadas, ele existe em vários países do primeiro mundo, né, bom que se diga. Lá sim se vê claramente essa mitigação para permitir ao trabalhador recorrer à justiça. Então, quando você teve esses 30%, você não teve um 30% de queda porque se passou a cumprir mais direitos. Você teve 30% de queda porque as pessoas estão com medo de reivindicar os seus direitos. Então, assim, é muito importante nesse momento que se defenda o papel da Justiça do Trabalho, né? O papel social, o papel constitucional dela, de defender o direito do trabalhador, que é uma parte mais fraca, e isso é óbvio, na relação de emprego. Não há como contornar, isso é uma realidade. O patrão, ele sempre fala numa posição de superioridade em relação ao empregado. O empregado depende de salário, o empregado é apenas um empregado diante de um patrão que tem o meio de produção, tem a empresa. Então ele negocia numa condição muito privilegiada e ele pode litigar também com muito mais tranquilidade, né? Então esse empregado, ele tem que ser, não é protegido no sentido de fazê-lo ganhar os processos, mas é protegido no sentido de permitir o acesso dele ao judiciário. E nesse aspecto, o seu trabalho é fundamental. Sérgio Batalha, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia e um abraço. Anderson, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre os direitos dos trabalhadores, né? Essa oportunidade não é comum e, mais uma vez, eu quero ressaltar a importância desse programa, que é um dos poucos, né, dentro da mídia que se tem para falar sobre esse tema, direito do trabalhador, sobre o direito do cidadão. Um abraço. Conversamos aqui com o advogado trabalhista Sérgio Batalha. Lembrando que amanhã, por conta do feriado aqui no estado do Rio de Janeiro, do Dia de São Jorge, nós não traremos a edição inédita do Faixa Livre. Vamos reprisar uma edição que foi ao ar na última semana. Então, eu desejo a vocês um ótimo feriado e na próxima sexta-feira, a partir das 8 da manhã, eu faço o convite para que estejam conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Um abraço a todos e até lá!